Bom, hoje vamos desvendar mais um mistério fascinante do mundo da bola. Você sabia que no começo do futebol, os goleiros não usavam luvas? E melhor ainda, de onde surgiu a ideia de começarem a usar? Já deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora como algo simples mudou a história do futebol para sempre. Bom, vamos começar com uma pequena viagem no tempo. O futebol, como conhecemos, começou mais ou menos na metade do século XIX, lá na Inglaterra. Na verdade, as origens do futebol são de milhares de anos atrás. Há registros de jogos semelhantes ao futebol, já na China antiga, no Japão e entre os povos indígenas da América do Norte e Central. Na Inglaterra medieval, o futebol era um jogo bastante caótico, geralmente jogado durante festivais, e envolvia uma bola de couro, que deveria ser manobrada para marcos em cada extremidade de uma cidade. Era mais um combate do que um esporte, mas com o tempo, o futebol foi passando de algo mais bruto para um esporte mais sofisticado e seguro. E essas evoluções têm tudo a ver com os equipamentos que foram surgindo ao longo do tempo. E sim, é verdade que durante as primeiras décadas, os goleiros nem sequer usavam luvas. A galera agarrava na mão mesmo. Na verdade, todos os jogadores usavam o mínimo de equipamentos possível. Afinal, o jogo era mais sobre habilidade e menos sobre equipamento. Tanto que se você der uma olhada em jogadores no começo da história do futebol moderno, vai ver que a galera não usava nem sequer proteção pessoal durante o jogo. Por exemplo, as bolas de futebol, no início, eram feitas de bexigas de animais, geralmente de porcos, infladas e envoltas em couro. Hoje são feitas de materiais sintéticos leves e são muito mais duráveis e previsíveis em seu movimento. As chuteiras também mudaram bastante. Elas começaram como botas de trabalho pesadas com cravos de metal, ou seja, era só para calçar e não escorregar na grama. Agora, são feitas de materiais sintéticos leves, projetados para oferecer o máximo de conforto, controle de bola e velocidade, e tem até chuteiras específicas para certos tipos de estilo de jogo. Os uniformes, inicialmente, eram praticamente quaisquer roupas que os jogadores tivessem à mão. Hoje, são feitos de materiais que ajudam a gerenciar o suor e a regular a temperatura do corpo, e são desenhados para serem tão leves e confortáveis quanto possível. Pois é, o esporte evoluiu bastante, e alguns desses equipamentos passaram a ser obrigatórios com o tempo, como as caneleiras e as luvas para goleiros. E o motivo para essas mudanças foi principalmente proteção. As caneleiras foram introduzidas no futebol no século XIX, mas só se tornaram obrigatórias em 1990, quando a FIFA decidiu que todos os jogadores deveriam usá-las em partidas oficiais. O futebol é um esporte de contato, e as caneleiras ajudam a proteger uma das partes mais vulneráveis do corpo de um jogador, as canelas. Uma pancada dura na canela pode facilmente resultar em uma fratura, e quem já recebeu um chute na canela sabe que dói demais. Há muitos exemplos de jogadores que se machucaram por não usarem caneleiras. Um exemplo famoso é o de Rafinha Haaland, que sofreu uma lesão terrível na canela após um carrinho de Roy Keane. Haaland nunca mais voltou a jogar futebol profissional após aquela lesão. As caneleiras são tão importantes que os árbitros são obrigados a verificar se todos os jogadores estão usando antes do início da partida. E o que acontece se um jogador for pego jogando sem caneleiras durante a partida? O cara recebe um cartão amarelo e é obrigado a colocar as caneleiras antes de continuar jogando. Pois é, não tem como escapar. E falando sobre as luvas, elas não são apenas uma obrigação, como também uma necessidade para os goleiros. O principal motivo que levou os goleiros a usarem luvas é bem simples: proteção e aprimoramento do desempenho. Imagine tentar agarrar uma bola vindo a toda velocidade, sem proteção alguma. Dói só de pensar, né? O primeiro registro de um goleiro usando luvas em uma partida foi em 1885. Um guarda-redes chamado William Ferry Folk, do Sheffield United e da seleção inglesa. E se você manja um pouquinho de inglês, já deve imaginar como era esse goleiro. Ferry era conhecido por seu tamanho, que era mais de 1,90 m e cerca de 150 quilos. E também por ser o pioneiro no uso de luvas para proteger as mãos. Mas as luvas não se tornaram comuns até a década de 1940 e 1950, quando as condições dos campos começaram a melhorar, tornando o jogo mais rápido e as bolas mais duras. A partir daí, as luvas se tornaram um equipamento padrão para todos os goleiros. Hoje, as luvas de goleiro são uma peça de alta tecnologia, projetadas para proteger as mãos e melhorar o desempenho dos goleiros. Elas evoluíram de um mero pedaço de couro para um item indispensável, repleto de tecnologia.
Só que o mais impressionante de tudo é que alguns goleiros fizeram história sem usar as luvas, e eu me pergunto como eles conseguiram isso. Uma das histórias mais famosas é a de Lev Yashin, um lendário goleiro russo que atuou durante as décadas de 50 e 60. Yashin é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol e foi o único goleiro a ganhar a bola de ouro da FIFA. Durante a maior parte de sua carreira, ele jogou sem luvas, e mesmo quando usava, era mais por causa do frio do que para proteger as mãos. Na época, as luvas do goleiro não eram tão avançadas como as de hoje, e Yashin acreditava que tinham um efeito negativo em sua habilidade de segurar a bola. Ele preferia sentir a bola diretamente em suas mãos, para ter mais controle sobre ela. Outro exemplo é o de René Higuita, goleiro colombiano conhecido por sua ousadia e estilo de jogo único. Higuita ficou famoso por popularizar o movimento conhecido como escorpião, em que ele se jogava de costas para fazer defesas acrobáticas. E sim, embora muita gente não saiba, em algumas ocasiões, ele também jogou sem luvas, pois acreditava que teria uma melhor sensibilidade e controle sobre a bola. Mas a história é bem diferente hoje em dia, já que as luvas são projetadas para melhorar a pegada dos goleiros, e o futebol se tornou um pioneiro nesse assunto, até influenciando outros esportes. Os goleiros de handball, por exemplo, usam luvas semelhantes às luvas de goleiro de futebol, para ajudar na aderência e no amortecimento durante as defesas. Para isso, jogadores de handball tiveram que adaptar as luvas de goleiro de futebol para atender às necessidades específicas dos goleiros de handball. Os goleiros de hóquei no gelo também usam luvas projetadas para proteger as mãos e fornecer uma melhor aderência ao segurar o taco de hóquei. E embora as luvas de hóquei do gelo sejam um pouco diferentes das luvas de goleiro de futebol, a inspiração para o uso de luvas de proteção veio do futebol. E o esporte mais diferente que se inspirou nos goleiros de futebol foi o rugby. Os jogadores de rugby, que atuam como goleiros nas conversões e chutes de penalidade, também usam luvas semelhantes às luvas de goleiro de futebol, para ajudar a segurar a bola e melhorar a precisão do chute. Pois é, com o tempo as luvas se tornaram mais do que só um acessório. Para alguns, é até artigo de moda. A luva de futebol mais cara do mundo é uma luva personalizada e é a única feita pela empresa italiana Stefano Ricci. Essa luva extravagante é feita de couro de cordeiro e apresenta detalhes em ouro 18 quilates, incluindo o logotipo da marca em ouro maciço. Além disso, a luva possui diamantes e rubis incrustados. O preço dessa luva exclusiva é estimado em cerca de 72 mil euros, o que a torna um item de luxo extremamente caro. Vale ressaltar que essa luva é uma peça de colecionador e não é usada em partidas de futebol profissional. É mais um item de ostentação e extravagância para os entusiastas do futebol, que estão dispostos a investir em itens de luxo relacionados ao esporte. Mas a luva mais famosa do futebol no Brasil hoje em dia é o Luva de Pedreiro. E falando no garoto, ele fez sua estreia no futebol. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja como foi o primeiro jogo do Luva